Ok, vamos lá. Hoje a gente vai explorar uma ideia bem interessante que conecta responsabilidade pessoal com algo maior, um propósito divino. A base da nossa conversa é uma reflexão, um texto chamado Valorizando o Propósito Divino e a Responsabilidade. E o nosso objetivo aqui é tentar entender como que, para essa visão específica, cuidar do que a gente já tem agora, sabe? Como isso pode moldar o nosso caminho lá na frente. Exato. E o ponto central que essa reflexão traz é justamente isso: a forma como a gente lida com as tarefas, com os papéis atuais, não é só sobre o agora. É visto como uma condição mesmo, né, para poder receber mais e para se alinhar com um propósito maior, que a fonte descreve como sendo de origem divina. Vale a pena a gente olhar isso com calma. Com certeza. E tem uma frase lá que é muito direta, né? Diz assim: Deus não vai te dar mais se você não é responsável com o que você já tem. Isso é forte. Qual que é a lógica que a fonte apresenta para essa conexão? Tipo, entre cuidar das coisas do dia a dia e esse plano maior. É um teste, talvez? Ou outra coisa? Olha, o que eu acho fascinante é o enquadramento que eles dão. A responsabilidade não aparece só como, um dever, sabe, uma obrigação moral. É mais como um mecanismo ativo mesmo, de crescimento, de sintonia. A ideia, segundo a fonte, é que ser responsável com o pouco é o que mostra a capacidade para lidar com o muito. Então, mais que um teste, parece ser uma condição para alinhar as coisas. Inclusive, o texto chega a descrever as responsabilidades como uma proteção de Deus para nós não entrarmos em ciladas. Hum, essa ideia de proteção é curiosa. Proteção contra o que exatamente? Que tipo de ciladas seriam essas que a responsabilidade ajudaria a evitar, na visão do texto? Erros práticos, distrações. Pelo que dá para entender do contexto, essas ciladas parecem ser várias coisas, sabe? Podem ser distrações mesmo, que tiram a pessoa do foco principal. Ou assumir compromissos que, tipo, drenam a energia que seria para aquele propósito maior. Ou até decisões que parecem boas agora, mas lá na frente complicam. A responsabilidade, nesse sentido, seria como um leme, né? Para manter o curso certo. Entendi. Faz sentido. E isso puxa outro ponto que o texto menciona: os limites. A reflexão diz que dizer não também é ser responsável. Como que isso se encaixa? Porque, sei lá, dizer não às vezes pode parecer limitador, né? Ou até meio egoísta. Como o texto justifica isso? Então, na perspectiva que está ali no texto, colocar limites é visto como essencial. Essencial para ser responsável com o propósito que a pessoa recebeu. O texto alerta muito sobre aquela necessidade de agradar todo mundo, que ele diz que pode destruir a vida e o propósito. Então, dizer não, mesmo para coisas que parecem boas, é visto como um jeito de proteger o quê? O foco, a energia, os recursos, para aquilo que é considerado central, sabe? É uma responsabilidade com o propósito e não egoísmo, entende? Entendi. Visto por esse ângulo, faz sentido. E aí a gente chega num ponto que o material bate bastante na tecla. O tempo. Diz lá, o primeiro inimigo do propósito é se mover na hora errada. E ainda tem aquela frase que é quase um paradoxo. A coisa certa, na hora errada, é a coisa errada. Uau! O que essa ênfase toda no timing diz sobre a responsabilidade, segundo essa fonte? Olha, isso sugere que a responsabilidade para esse texto vai além de só fazer as tarefas, sabe? Inclui ter discernimento, ter paciência. A ideia é que agir muito rápido, sabe? Mesmo com boa intenção ou fazendo algo que é bom, se não for na hora certa, pode atrapalhar. Pode até sabotar o tal propósito maior. Se a gente junta isso com o resto, a responsabilidade aqui envolve uma sintonia fina com o tempo. É quase um alinhamento estratégico que pede mais do que só ação imediata, pede a sensibilidade. Uhum. Essa questão da sintonia com o tempo realmente adiciona uma camada a mais, né? É mais complexo. E o que acontece então, segundo a fonte, se essa responsabilidade toda, que envolve gerenciar, colocar limites, acertar o tempo, não for bem exercida?
tem uma consequência clara, né? Sim, tem sim. E é bem direta, funciona quase como um aviso final. Quem não valoriza o que carrega, perde o que tem. Isso meio que amarra tudo, né? Reforça que essa responsabilidade toda não é algo passivo. Exige que a pessoa valorize ativamente, conscientemente os dons, os papéis, as oportunidades, o que quer que ela carregue agora. Se negligenciar ou desvalorizar, a consequência é a perda, e isso impede o avanço em direção àquele propósito maior. Então, para a gente resumir o que a gente tirou dessa reflexão, parece que a gestão cuidadosa do presente, né? Ser responsável, saber dizer não, agir na hora certa, tudo isso é apresentado como a chave. Não só para alcançar um propósito maior, divino, mas também como um escudo contra armadilhas, contra desvios. É uma visão bem interessante que conecta o dia a dia com algo maior. Exatamente. A fonte cria uma ligação muito forte entre a ação pessoal, a nossa agência, e um desígnio que vai além do indivíduo. As pequenas ações diárias ganham um peso enorme dentro dessa visão. E, partindo disso tudo, a reflexão meio que joga uma pergunta no ar, sem dar resposta, o que é interessante. Ela levanta uma questão sobre autoavaliação. Como que cada um pode, no seu cotidiano, medir o quanto realmente está valorizando as responsabilidades que já tem nas mãos? Fica essa pergunta, né? Como que essa valorização se mostra na prática do dia a dia? É algo para se pensar.